Olá, peritos! Hoje nós começamos o módulo de língua portuguesa e começamos o módulo de língua portuguesa pelas questões de morfologia. Qual é a diferença entre análise morfológica e análise sintática? Para tu entenderes o que é a morfologia, vamos tentar fazer uma analogia com nomes e profissões, certo? Eu sou a Márcia e eu sou professora. Márcia é o meu nome, é o meu identificador. Márcia Roque, inclusive, especifica a qual família eu pertenço. E quando eu digo que eu sou professora, eu estou falando da minha profissão, daquilo para que eu sirvo socialmente. Com as palavras é a mesma coisa. Quando falamos em morfologia, em análise morfológica, classes de palavras, estamos falando sobre as famílias das palavras. A identificação das palavras dentro de um grupo. Ou seja, se eu fosse uma palavra, Márcia Roque identifica a minha classe de palavra. Essas palavras morfologicamente classificadas, todas elas trabalham em prol da frase. O trabalho, o emprego dessas frases, essa sim é a função sintática das palavras. Então, por exemplo, a minha função sintática seria professora. Nós vamos começar estudando as famílias de palavras para depois verificar qual é a função delas nas frases e orações, ou seja, qual é o emprego, qual é o trabalho dessas palavras. Primeiro grande grupo de palavras que nós vamos começar estudando são os substantivos, ok? Substantivo, gente, é a classe de palavra mais numerosa da língua portuguesa. Inclusive, quando nascemos e começamos a falar, nós começamos a falar empregando substantivos. O ser humano, a primeira reação do ser humano na fala é nomear os objetos, as pessoas do mundo que o rodeia. Então, a primeira classe de palavras que nós aprendemos a falar é a classe dos substantivos. Portanto, o que são substantivos? Substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. Seres esses que podem ser animados e inanimados, certo? São nomes, nós temos uma grande classe de palavras que são os nomes, da qual fazem parte os substantivos, os adjetivos, os advérbios. E o substantivo é um nome variável. Quando eu estou falando em nome, não confunda nome com nome próprio. Eu não estou me referindo ao nome de uma pessoa, estou me referindo à classe geral dos nomes, aquilo que nomeia ou qualifica os seres, certo? Substantivo, portanto, um nome de uma classe variável. O que quer dizer que o substantivo é variável? Quer dizer que ele vai possuir flexões de gênero, de número, de grau. Ele se adapta ao ser ao qual ele está emprestando o nome, vamos dizer assim. Quanto à sua formação, porque os substantivos eles são formados através de vários processos de formação de palavras, que nós vamos ver numa aula a seguir. Então, quanto à formação dessas palavras dos substantivos, eles podem ser primitivos. Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de nenhuma outra palavra existente em língua portuguesa. A gente pode falar, por exemplo, de amor, pedra, abacate, tomate. São palavras que não derivam de outras. Já os substantivos derivados são palavras que são formadas a partir de substantivos primitivos. Se eu falar em pedreira, por exemplo, o lugar de onde eu extraio pedra, pedreira é um substantivo derivado, porque ele deriva de pedra, certo? Abacateiro, tomateiro, amante, são todas palavras que derivam de outras, certo? E a gente vai formar essas palavras por derivação, prefixal, sufixal, vou contar depois para vocês o que é. Esses substantivos eles também podem ser simples ou compostos. O que determina se o substantivo é simples ou composto? A raiz, o radical da palavra. Quando ela possui um radical apenas, é um substantivo simples. Quando se está falando de um substantivo que tem mais de um radical, estamos falando de um substantivo composto. O que é o radical? Radical é a menor unidade da palavra invariável, ou seja, aquilo que nunca muda na palavra. Olha aqui o exemplo, água. Água, casa, roupa. Se eu pegar a palavra casa, por
por exemplo, qual seria o radical dela? C-A-S, porque se eu quiser formar casinha, eu tiro o A e boto inha. Se eu quiser formar caseiro, tiro o A e coloco ali o eiro. Portanto, o radical é a menor unidade da palavra invariável. Quando ela tem apenas um radical, dizemos que é um substantivo composto, simples. Quando ela tem mais de um radical, como por exemplo, água de cheiro, nós temos o radical da palavra água, nós temos o radical da palavra cheiro, e essas duas unidades compostas formam o que a gente chama de substantivo composto. Substantivo composto que sempre nos dá dor de cabeça por causa da bendita da utilização do hífen. E também por causa da formação dos plurais, mas eu tenho certeza que depois dessa aula a gente não vai mais ter dúvida quanto à formação dos plurais dos substantivos compostos. Adiante, eles ainda se classificam entre próprio e comum. Substantivos próprios são aqueles que determinam seres de uma determinada espécie. O meu nome, Márcia Roque, é um substantivo composto, dois radicais, o radical do primeiro nome, Márcia, e o radical do meu sobrenome, Roque, os dois me determinam. Isso é um substantivo próprio. Substantivo comum designa os seres genericamente. Se eu usar, por exemplo, a designação continente, substantivo comum, certo? Por quê? Substantivo comum, eu estou falando de continentes em geral. Quando eu digo a Europa, eu estou me referindo a um continente específico, eu estou designando apenas uma porção de terra pertencente à família dos continentes, vamos dizer assim. Portanto, substantivo próprio. Exemplos: Europa, que são os nomes de lugares, nomes de cidades, nomes geográficos, né? Todos os nomes de lugares são chamados de topônimos. Então, todos os topônimos são substantivos próprios. Nomes de pessoas, os antropônimos. Quem já estudou um pouco de filosofia e história sabe que antropo é o prefixo que se designa a pessoas. Topo, superfície. Então, antropônimos, topônimos. Nomes de livros, títulos de livros, né? Marcas comerciais, todas elas são substantivos próprios, todos grafados com letra maiúscula sempre. Substantivos comuns não necessariamente precisam ser grafados com letra maiúscula, porque designam coisas, seres em geral. Substantivos ainda podem ser concretos ou abstratos, ou seja, substantivo concreto, ele existe, eu consigo visualizar um substantivo concreto, ou seja, o ser, a coisa, que é nomeada por esse substantivo concreto. Se eu consigo ver, ele é concreto, tá? Mesa, cadeira, tábua, lâmpada, tudo substantivo concreto. Substantivo abstrato é aquele que depende de outro ser para que ele tenha existência, mas eu não consigo visualizá-lo. Se eu disser, por exemplo, felicidade, eu não consigo visualizar a felicidade, eu posso no máximo visualizar uma pessoa feliz. A felicidade, ela não é concreta, ela é um substantivo abstrato, ela é algo que eu não enxergo, eu dependo de uma pessoa que manifeste a felicidade. Substantivos concretos, portanto, têm existência independente, substantivos abstratos dependem da existência de outros seres ou objetos, certo? Substantivos concretos ainda podem ser visualizados ou imaginados. Não pense, por exemplo, que um unicórnio é um substantivo abstrato. Ele não existe, eu não consigo vê-lo, ainda bem, caminhando pela rua. Mas eu posso imaginar a forma de um unicórnio, certo? Portanto, substantivo concreto. Duende, fada, bruxa, não importa que eu não os veja, eu posso imaginá-los. Portanto, substantivos concretos. Os abstratos, por outro lado, todas as emoções, o nome de todas as emoções são substantivos abstratos, certo? Adiante, coletivos. Os substantivos coletivos, eles são aqueles substantivos que a gente designa um grupamento de seres ou objetos, certo? São substantivos que são usados no singular
e eles fazem a ideia de plural, eles designam um grupo de coisas, de seres, enfim. Todo mundo no ensino fundamental passou pela aula de que a gente tinha que decorar os coletivos, né? Ou fazendo palavra cruzada. Palavra cruzada é sempre bom saber os coletivos. Mas vamos lá. Vocês têm uma lista desses coletivos que foram colocados para vocês. Alguns são muito comuns, alguns são do domínio público, como por exemplo a alcateia. Quando eu falo de uma alcateia, agora sem acento, depois do acordo ortográfico, a alcateia é de lobos, certo? Mas é a alcateia, certo? Eu vi uma alcateia de lobos. Se eu me referir a duas alcateias, eu estou falando de dois grupos diferentes, compostos por vários grupos, mas a ideia é singular. Assembleia, arquipélago, baixela. Tu sabes o que é uma baixela? Uma baixela é um conjunto de objetos de mesa e a gente usa a baixela indiscriminadamente ao longo do nosso dia a dia. Cáfila de camelos, caravana de viajantes, cardume de peixes, enfim, é um sem fim. Você sabe o que é uma camarilha? Camarilha é um agrupamento de puxa-saco, entendeu? Então, quando a gente vê um grupo de pessoas puxando o saco de outra, estamos falando de uma camarilha de puxa-sacos. Palavra bonita, né? Entre outros coletivos que vocês depois vão poder ter acesso ao material. A gente tem aqui uma outra gama, uma outra lista de coletivos para vocês e daqui a pouco eu vou contar alguns dos mais esdrúxulos, esquisitos, aqueles que a gente olha e não tem muita noção do que é. Até daqui a pouco.